Sejam bem-vindos, amigos e irmãos, ao nosso canal, o canal da 8ª Igreja Batista em Jardim Catarina, São Gonçalo. Hoje você é o nosso convidado especial para estarmos participando deste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Te convido para que você fique até o final deste culto e serás abençoado. Vamos estar lendo a palavra de Deus, o Salmo 1, que é o salmo que fala sobre a felicidade dos justos. Então, participe comigo desta leitura, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Que o Senhor Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Baixe a sua cabeça, feche seus olhos, esteja agora em sintonia com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dia que Tu nos permitiste, pela noite, ó Deus, que Tu nos concede para o descanso dos nossos corpos. Rogamos, ó Deus, a Tua graça, agradecemos o cuidado, Deus, que Tu tem tido para com cada um de nós. Ó Deus, quero Te rogar, Senhor, que Tu esteja nos abençoando neste culto, ó Deus, que a hora inicia, que Tu possa estar, Senhor, acompanhando, ó Deus, tudo que está sendo feito aqui, que seja para a honra e glória do Teu nome. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, oramos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter agora a equipe de louvor adorando a Deus. Logo após, nós vamos ouvir uma música especial e logo após esta música, o pastor Paulo estará com a palavra. Fique até o final e seja abençoado. Amém? Sua
Boa noite, amada igreja. Eu estou aqui para agradecer as orações, porque passei uma semana, um mês bem difícil, bem doloroso, porque eu estava quase que a metade da minha família toda com esse coronavírus internado. Por fim, do nada, minha sobrinha também foi expressa, mas pela honra e glória do nosso Senhor Jesus, pelas orações dos irmãos, hoje minha última sobrinha teve alta também, foi para casa, estão todos passando bem em casa, por isso eu quero agradecer e quero pedir ao pastor que agradeça para mim, os irmãos todos aí também. E agora eu vou deixar um versículo aqui, porque é um versículo que eu gosto muito de ler. E peço desculpa se eu errar em alguma coisa aqui, tá? Vou começar. Eu vou ler lá o 2 Crônica 7, capítulo 7, versículo do 13 ao 14. Se eu cerrar o céu e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre os meu povo, se o meu povo, que se chamar pelo meu nome, e se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém, igreja? E eu vou deixar mais uma mensagem. Nós somos a igreja de Cristo e por nós ser a igreja de Cristo, o Senhor atende cada oração que nós fazemos nesta hora. O nome do Senhor seja louvado. Amém. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, e a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz.
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus.
Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Amém. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos. Eu quero iniciar a minha fala dizendo que a prorrogação do isolamento social por ordem do nosso prefeito, prefeito da nossa cidade, São Gonçalo, se estendeu até o dia 8 de junho. Sendo assim, iremos permanecer com nossas atividades no templo suspensas. E por enquanto, com o intuito de animar os irmãos, de ajudá-los no estudo da Palavra de Deus, nós estaremos ainda enviando as nossas mensagens via Facebook e YouTube, tá ok? Então os irmãos têm já essa notificação de que pelo menos até o dia 8 de junho nós permaneceremos sem nos encontrarmos no templo. Acredito até que por um pouco mais de tempo, mas vamos esperar aí as próximas orientações que serão dadas pelas autoridades do nosso município, do nosso estado, do próprio Brasil. Eu quero também dizer aos irmãos que o nosso culto é pessoal, ou seja, cada um de nós temos a responsabilidade de oferecer o culto ao Senhor. Então, cada um dos irmãos, das irmãs, em suas residências, junto aos seus familiares, aqueles que fazem parte do seu convívio, né, da sua casa, tem toda a liberdade de cultuar a Deus, né? Nós não estamos presos a esta ideologia de que o culto só pode ser realizado no templo e pela direção, por exemplo, do pastor. Não. O culto é algo que você, meu irmão, você, minha irmã, pode oferecer a Deus, exercendo o sacerdócio universal de todo crente através da abertura que houve na pessoa bendita e maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo quando veio a este mundo, tá ok? Bem, neste momento eu gostaria de convidar você então a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 24. Lucas 24, nós queremos ler os versículos 13 até o 35, onde temos a narrativa sobre os 12 discípulos no caminho de Emaús. E eu gostaria de convidar os irmãos a pensar comigo sobre o seguinte tema: um caminho de transformação. Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 35, queremos pensar sobre um caminho de transformação. Antes, porém, queremos fazer uma oração. Queremos pedir a Deus que Ele, pela sua bondade e misericórdia, esteja utilizando deste momento para falar aos nossos corações por meio da sua santa e preciosa palavra. Vamos nos dirigir a Deus, vamos falar com Ele através da oração. Pai amado, Deus querido, bendito seja o Teu santo nome. Nós glorificamos ao Senhor mais uma vez, rendemos-te graças, ó Deus, reconhecidos somos do Teu poder, da Tua grandeza, ó Deus, de quem Tu és e de quem nós somos. E somos, ó Deus, todos carentes e necessitados da Tua graça, da Tua misericórdia. Por isso nós Te louvamos e honramos o Senhor. Agora, ó Deus, queremos Te agradecer pela pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem Tu enviaste a este mundo para nos trazer, ó Deus, o perdão de pecados, a salvação, a vida eterna, nos dando a possibilidade de chegarmos à Tua presença. Bendito seja o Senhor, bendito seja a pessoa do Teu Filho Jesus. E nós também Te agradecemos porque hoje temos conosco o Espírito Santo que nos auxilia, que nos dá a direção, que nos alerta, que chama a nossa atenção
diante, ó Deus, do momento que nós estamos vivendo, diante, ó Deus, das dificuldades que atravessamos, diante, ó Deus, de todas as coisas que acontecem nesse mundo. Por isso, ó Deus, nós só temos a te agradecer, só temos a bendizer o teu nome e te honrar por quem tu és. Fala conosco nesse momento por meio da tua santa palavra, que o Senhor tenha misericórdia e que nós possamos ser edificados por esta palavra e que possamos, ó Deus, ser conduzidos na tua direção sempre. Em nome de Jesus te oramos, faça a tua vontade hoje e eternamente. Amém. Bem, vamos à leitura então de Lucas, capítulo de número 24, versículos do 13 ao 35, onde diz assim a palavra do nosso Deus. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres havia dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Temos, irmãos, então, esta narrativa que nos mostra aqueles 12 discípulos de Jesus que, num dia de domingo, pois o texto diz que foi no dia da ressurreição,
estavam em uma caminhada de aproximadamente 11 quilômetros, indo de Jerusalém para Emaús. Lucas, o autor que escreveu este evangelho, ele nos revela minuciosamente que aqueles homens estavam abatidos, desiludidos, tristes e com medo mediante o fato ocorrido naquele final de semana. Os dois estavam indo pelo caminho, conversando a respeito da crucificação de Jesus. E quando eles estavam nesta conversa, o próprio Jesus lhes apareceu, porém eles não reconheceram Jesus. E Jesus então perguntou a eles o motivo pelo qual eles estavam daquele jeito, ou seja, em profunda tristeza. E eles, surpresos com a pergunta de Jesus, porque o fato ocorrido era algo notório, era algo que todos tomaram conhecimento naquela região, e eles perguntaram para Jesus, sem saber que era Jesus: será que você é o único por estas bandas que não sabe o que aconteceu? Jesus então, com uma nova pergunta, responde: não. O que aconteceu? Então, um por nome de Cleopas diz: é sobre Jesus de Nazaré, em quem nós confiávamos como sendo o Salvador do nosso povo. Um homem que era abençoado por Deus, que fazia grandes milagres e que trazia esperança àqueles que ouviam as suas mensagens, foi morto injustamente, tendo sido entregue pelos líderes da nossa religião, e hoje já vai para o 3º dia que isto aconteceu, e até agora não temos nenhum sinal de que aquilo que ele prometeu vai se cumprir. Ou seja, a ressurreição. E eles continuaram dizendo: o que temos ouvido é muita falação. Na verdade, são boatos espalhados por algumas irmãs do nosso grupo, que disseram ter ido até o sepulcro e não ter visto Jesus, mas viram um anjo que garantiu que ele ressuscitou, que ele está vivo. E também alguns irmãos nossos foram lá e, de fato, viram que Jesus não se encontrava mais sepultado, porém, não chegaram a vê-lo. Então, não há nada comprovado. Até agora não há nada de concreto. E Jesus, ouvindo isso, interrompe Cleopas e diz: o que está faltando a vocês é entendimento e fé. Pois o que está acontecendo diante dos vossos olhos é exatamente o cumprimento das Escrituras. E Jesus começou então a mostrar vários textos, desde Moisés, passando por todos os profetas, a respeito dele próprio, do que haveria de acontecer com ele, com o próprio Jesus, quando viesse pela primeira vez neste mundo, nesta terra. Ele deveria ser morto para pagar o preço dos nossos pecados, mas iria ressuscitar ao 3º dia. E Jesus então diz para eles exatamente isso: vocês estão vivenciando exatamente o que a palavra diz, o que as Escrituras falam com respeito ao Messias. Será que vocês não estão compreendendo isso? Será que vocês não estão tendo esta percepção? Porque está lá, está escrito.
E vocês têm isso em vossas mãos. Vocês deveriam saber isso. É mais ou menos por aí que foi este diálogo entre Jesus e aqueles dois homens. E neste ponto, após Jesus trazer toda essa explicação, o texto diz que eles chegaram até o destino, chegaram à entrada de Emaús. E quando chegaram lá, Jesus deu a entender que continuaria sua viagem. Mas Lucas diz que já era tarde, a noite já começava a chegar. E aqueles homens disseram, não vá pela estrada numa hora dessas, venha repousar em nossa casa, venha estar conosco, fica conosco essa noite e amanhã você segue o seu caminho. E Jesus então, mesmo sem eles reconhecerem a ele, foi com eles então para aquela casa. E o texto diz para nós que chegando lá, certamente depois de haverem se estabelecido, eles foram fazer uma refeição. No momento da refeição, sentados à mesa, Jesus pega o pão, ora, abençoa, reparte e distribui. E quando isto acontece, uma luz toma conta da mente daqueles homens e de seus corações, e os seus olhos então são abertos para reconhecer aquele viajante que percorreu aquele trecho com eles, era o Cristo ressurreto. E daí por diante a situação muda completamente. Jesus desaparece diante deles e eles, impressionados, comentam um com o outro. É por isso que o nosso coração pegava fogo durante a viagem, enquanto ele conversava conosco e mostrava as Escrituras Sagradas. Algo estava acontecendo conosco e nós não estávamos entendendo o porquê. Deste fato de estar sentindo isso em nosso peito, o nosso coração acelerado, o nosso coração queimando. E com isso tendo acontecido, eles não tiveram dúvidas. Tomaram coragem e, animados como dantes, fortalecidos na fé, regressaram a Jerusalém para espalhar a boa notícia, a bênção, a alegria de saber que a promessa se cumpriu. Que texto, irmãos, maravilhoso para nós. Que mensagem profunda temos diante de nós com o relato deste evento, deste fato ocorrido no passado, no dia quando o nosso Senhor ressuscitou dos mortos. Quando o nosso Senhor trouxe para todos nós a viva esperança. Porque quando nós iniciamos a leitura do texto que traz esta narrativa, a narrativa desta história, nós percebemos que aqueles homens estavam em tristeza profunda, completamente desanimados e sem esperança em seus corações. Foi deste jeito que Jesus os encontrou no caminho que eles faziam para Emaús. E eles estavam certamente completamente dispostos a permanecerem na vida que tinham antes de um encontro com Jesus, antes de conhecer a Jesus. Estavam voltando para casa, desanimados, certamente naquela conversa, naquele diálogo. Poxa vida, nós esperávamos tantas coisas, esperávamos que ele fosse trazer para nós a nossa libertação, esperávamos que ele fosse ser aquele que seria o nosso Salvador, e agora tudo acabou, está tudo acabado.
E eles estavam indo para casa com essa perspectiva, com esse pensamento. E totalmente confusos, frustrados, desanimados, agoniados, preocupados diante daquela circunstância adversa, eles estavam indo para casa. A gente pode olhar e pensar assim, mas que isso? Irmãos, o fato é que não era para menos. Porque eles haviam vivido os melhores momentos de suas vidas ao lado do Messias. E agora eles estavam com suas almas arruinadas pela dor após Cristo ter sido arrancado de suas vidas e ter sido posto na cruz, onde morreu. Eles estavam com o coração cheio de dor. Os seus olhos haviam contemplado um sofrimento terrível do nosso Senhor. Então, eles que tinham esperança, enquanto Jesus estava com eles, realizando os seus milagres, cumprindo a sua missão dada pelo Pai, trazendo a mensagem da salvação, eles estavam cheios de esperanças. Mas com a morte de Jesus, com tudo aquilo que ocorreu naqueles últimos dias, as esperanças acabaram por se tornarem desilusão. E o passado já não fazia mais sentido. A realidade do presente arrancava todas as perspectivas do futuro de seus corações. Eles não estavam conseguindo olhar para frente com a mesma dimensão, com a mesma visão que tinham enquanto Jesus estava com eles, enquanto Jesus estava vivo, realizando o seu ministério terreno. Porém, o fato é que Jesus, mais uma vez, entra na história da vida daqueles homens. Aqueles homens que já haviam experimentado esse encontro pessoal, essa transformação feita por Jesus, novamente são tocados, são próximos a Jesus. Jesus agora os encontra mais uma vez em um momento de tremenda dor. E naquele caminho onde as lágrimas tornavam a distância cada vez maior, uma ação transformadora começou a invadir aqueles corações. A presença de Jesus, juntamente com as Escrituras Sagradas, reacendeu a chama da alegria, da esperança, da fé, do ânimo, da perspectiva de um novo tempo. E no partir do pão, mentes, olhos e corações foram abertos, transformados, dando início ao retorno da esperança viva que se encontra na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus, o Salvador. Aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E assim, eles, após esse momento, este reencontro com a verdade que é a própria vida, aquele que é o caminho, aquele que é a luz do mundo, eles retornam para Jerusalém para anunciar a razão da esperança, a motivação da fé, a visão da eternidade em Cristo Jesus.
Quando estavam indo para Emaús, no primeiro momento, o que havia era tristeza. Mas agora, retornando para Jerusalém, eles estavam levando a alegria. A alegria de Jesus Cristo. A alegria que só o Senhor pode conceder àqueles que nele creem. Eu quero, então, concluir essa palavra dizendo que talvez estejamos em um momento, num certo sentido, semelhante ao daqueles dois homens. Os nossos dias são de tristeza. As notícias são desanimadoras. A dor e o medo estão invadindo as nossas casas. O pânico tem dominado a mente e o coração de muita gente, inclusive de crentes, de irmãos de igreja. E o que nós precisamos é mudar a nossa perspectiva. Precisamos mudar o foco. O foco não pode ser colocado nos noticiários. Nós precisamos colocar a nossa perspectiva, o nosso foco naquele que pode trazer alegria e esperança aos nossos corações, nos dando a paz que excede todo entendimento. Nós precisamos, então, ter esse novo encontro com o Senhor. Como assim, pastor? Eu sou convertido. Meus irmãos, nós somos convertidos. Aqueles homens eram crentes em Cristo, mas por um momento em suas vidas a tristeza foi tão grande que estava predominando sobre suas vidas. E eles começaram a tirar o olhar, o foco daquele que pode dar alegria, daquele que pode alimentar a nossa fé, daquele que pode nos trazer a razão da nossa esperança e pode nos motivar a viver neste mundo, mesmo diante das circunstâncias adversas. Podemos viver neste mundo olhando para o Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos recorrer a Deus, pedindo que Ele abra os nossos olhos a fim de que nós vejamos a promessa do Seu Filho se cumprindo através da ação do Espírito Santo. A promessa feita por Jesus para aqueles homens era de que Ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Estava escrito nas Sagradas Escrituras. A promessa que Jesus deixou agora para nós, após a sua ascensão ao céu, também está escrito nas Sagradas Escrituras. De que Ele iria, mas que o seu Espírito viria para estar conosco. E nós temos então, meus irmãos, esta grande verdade. E nós precisamos, irmãos, estar focados nesta verdade de que o Espírito do Senhor habita em nós e que Ele alimenta a nossa fé e que Ele pode trazer para nós ânimo para vivermos diante das circunstâncias e dificuldades e adversidades que nos cercam com a esperança de um novo porvir, de um tempo prometido pelo Senhor também, que também está nas Escrituras Sagradas. E nós devemos nos animar com isso, nos animar com a Bíblia Sagrada, com as Escrituras, nos animar com o nosso Senhor, com tudo que Ele fez por nós, com tudo que Ele tem feito e com tudo que Ele ainda tem por fazer. Nós precisamos crer nesta palavra, a Bíblia Sagrada. Nós precisamos abrir essa palavra e ao ler,
ter de fato a crença de que é Deus falando contigo e falando comigo, falando conosco, e de que as suas promessas não falham nunca. Mesmo que às vezes o caminho seja tão difícil, mesmo que às vezes no caminho a tristeza possa predominar, o choro, a dor, o desânimo muitas vezes que bate à nossa porta, bate na porta do nosso coração. Então, meus irmãos, nós precisamos buscar nesta palavra, pedir ao Senhor que o seu Espírito Santo, que habita em nós, em nosso coração, fale conosco, nos anime, nos fortaleça na fé, para que nós não venhamos perder o foco, para que nós não venhamos ficar centralizados nas coisas que estão à nossa volta, esses noticiários, para que nós possamos estar voltados para Ele. E que nós possamos também compartilhar isso uns com os outros e com outras pessoas também, levando esperança, levando ânimo para elas, para que elas possam deixar o caminho de Emaús e trilhar pelo caminho de Jerusalém. O caminho que nos leva na direção do Senhor, a Jerusalém celestial. Porque essa é a nossa perspectiva, essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, de que o Senhor foi na frente, mas virá nos buscar um dia. Virá buscar a mim e a você, virá buscar a sua igreja, virá buscar aqueles que creem, aqueles que nele depositam a sua confiança, a sua fé. Então, meus irmãos, vamos fazer isso. Vamos buscar a palavra. Vamos ficar firme na palavra. Jesus mostrou a palavra para aqueles homens e disse que eles precisavam crer naquela palavra, que aquela palavra havia de se cumprir porque era a palavra de Deus. O momento era difícil, mas foi necessário. Meus irmãos, nos voltemos para Deus. Nos voltemos para a sua palavra. Tenhamos a certeza de que Ele está conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo habita em mim, habita em você, habita na vida de todo aquele que crê. Creia nisso, proclame isso, divulgue isso, leve uma mensagem de esperança para aqueles que estão em tormento nessa hora. Talvez você que ouça essa mensagem, você que está nos vendo através do YouTube, você esteja precisando de consolo, esteja precisando de ânimo, esteja precisando de nova esperança. Eu digo para você, a esperança é Jesus Cristo. Jesus pode trazer para você o que este mundo não pode te dar. Uma nova perspectiva. A perspectiva da vida eterna, de um recomeço, de um novo caminho. Aceite a Jesus, creia nele, creia que ele morreu para pagar o preço do meu e do seu pecado, morreu para pagar o preço do pecado de todas as pessoas, mas é necessário crer, é necessário buscá-lo, segui-lo. Vamos orar e vamos encerrar nesse momento. Senhor amado, Deus querido, bendito seja o teu nome. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor Deus, por esta noite, por este momento, por esta palavra trazida, que nós possamos, ó Deus, refletir sobre ela e que possamos ser alimentados por ela. Que a nossa fé possa ser robusta,
por aquilo, ó Deus, que o Senhor deixou para nós, ó Deus, na tua palavra e pela ação do teu Espírito Santo, como promessa do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a andar, ó Deus, na tua direção, a seguir por este caminho, na certeza de que o Senhor está conosco e de que o Senhor nunca nos abandona, seja qual for a situação que estejamos vivendo. Faça a tua vontade. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém e amém.